Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, a depender do horário que você está assistindo a este vídeo, a esta resenha. Eu sou o escritor Souza Gomes e você está no meu canal. Hoje a gente traz a resenha aqui de um livro de um dos grandes escritores do século XX, George Orwell. Escreveu entre as suas obras 1984, Revolução dos Bichos, entre outros. Citei esses dois porque são os que fizeram mais sucesso e que principalmente aqui no Brasil as pessoas conhecem mais. O pessoal que é amante da leitura, sabe da literatura, também sabe que esses dois livros dele já foi, inclusive muitos pessoal mais antigo aí, a maioria leu ele na escola, no ensino médio, ou ali por volta do oitavo ano, que hoje é o nono ano, né? Leu Revolução dos Bichos. Eu adquiri este combo aqui, ó, que vem o livro A Revolução dos Bichos e 1984. O Revolução dos Bichos, eu fiz a resenha, foi a primeira resenha do canal, tá aí o link está na descrição deste vídeo para quem quiser assistir depois e ver qual foi se está realmente coerente. Eu não sou um professor de literatura, entendeu? Então assim, as resenhas que eu faço aqui é resenha de leitor mesmo, apesar de eu também ser um escritor indie. Tem algumas obras que eu autopubliquei, eu escrevo desde 2018. Depois dos 40 eu resolvi que eu precisava escrever um livro, escrevi o primeiro e depois disso não parei mais. Tenho escrito desde essa época. E aí eu autopubliquei meus livros pela Amazon e pelo Clube dos Autores. O link destes livros também, dessas obras, também está aí na descrição. Quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, é só clicar e ir lá. Quem tiver o KDP pode assistir, pode ler as páginas sem pagar nada. Se ele paga a assinatura lá do KDP, ele consegue, KDP Select, ele consegue ler sem precisar adquirir o livro. Vez ou outra eu faço algumas promoções, deixo eles lá de graça para o pessoal baixar e ler também, sem problema nenhum. Mas enfim, vamos para o que interessa na resenha de hoje. Eu adquiri este combo aqui, ele achei bem legal porque ele vem com a caixinha toda ilustrada, né, do George Orwell. Ele coloca aqui a imagem do porco, né, do Napoleão, para quem deu o livro, e o olho aí do grande irmão, que é relacionado ao 1984, que é o que a gente vai resenhar hoje. Vem com um marcador para você não ficar utilizando as orelhas, né, do livro. Essa parte aqui, ó, que por um grande tempo eu imaginei que era para marcar a página, não é. Isso aqui é para proteger a capa, viu, gente, do livro. Eu sei que muita gente usa para poder marcar onde ele está dentro, mas não é. Isso é para proteger a capa, para não estragar a capa do livro. Para marcar a página, você usa esses marcadores aqui. Se você não tiver um, quando o livro, a maioria dos livros não vem. Geralmente é esses livros, séries exclusivas que a editora manda. E aí você usa para poder marcar a página com isso aqui. Ou uma fita vermelha, fita azul, né? Os antigos usavam muito, principalmente na Bíblia mesmo, costumava muito ver isso. Os padres usavam, minha mãe mesmo tinha uma Bíblia em casa e ela usava uma fita para poder marcar. A Bíblia vinha com um pedaço de fita preso a ela para poder marcar a página que a pessoa estava. Hoje o pessoal usa esses marcadores aqui, tá bom? Então, uma dica aí para você preservar seus livros: se você usa essa parte aqui para marcar a página, você está lendo, não é para isso, é para proteger o livro. Então veio aqui o livro, 1984, veio um card de A Revolução dos Bichos, com uma frase aqui do livro, né? Olha, não fica claro, camaradas, de que todos os males dessa nossa vida têm origem na tirania dos seres humanos? Isso aqui é relacionado à Revolução dos Bichos. Quem quiser ver a resenha que eu fiz do livro, está aí na descrição. Eu vou falar bem pausadamente, pessoal. Às vezes o vídeo pode ficar um pouco longo.
e se você quiser pular um pouco aí para frente para poder já ir direto na resenha, tudo bem, mas eu assim, eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar aquele vídeo que aquele cara fala rápido, mais desesperado para poder prender você. Assim, se você tiver a fim de ver o conteúdo, o livro com calma, do que eu estou dizendo aqui, se você achar interessante, acompanhe, senão você pode acelerar o vídeo e ir direto para a resenha. Mas eu costumo falar bem pausadamente, porque uma coisa que eu não gosto o youtuber fica falando rápido demais. Parece que é para você se perder na fala dele e ficar voltando o tempo inteiro para ver o conteúdo e aí contar mais visualizações para ele. Não sei se isso é fidedigno, né? Se realmente conta. Mas eu percebo isso, ou às vezes seja falha de linguagem dele mesmo. Eu não gosto, eu prefiro falar mais devagar, mais pausadamente, para que a pessoa veja uma vez e já entenda já. A ideia aqui não é ficar ganhando visualizações, milhões de visualizações, se vier bem, se não vier, tranquilo. É que a pessoa realmente compreenda, né, a minha ideia do que eu quero passar, sem precisar ficar revendo o vídeo várias e várias vezes para poder entender uma coisa que deveria ter sido entendida já da primeira vez. Veio também este card aqui, ó, com a foto do grande irmão. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essa é uma frase que ele fala muito, tem muito ela durante o livro. Esse pôster aqui, que o pessoal antigamente costumava pregar, né, nos quartos, principalmente os adolescentes, hoje em dia não é muito usado, mas é um pôster do grande irmão. Olha com a frase: o grande irmão está observando você. Veio o livro Revolução dos Bichos e o livro do George Orwell, 1984, que foi publicado em 1959. Bom, a ideia do livro do George Orwell, ele tirou de um tempo que ele passou. Ele era um autor de cidadania inglesa, onde o pai era diplomata, se eu não me engano, na Índia colonial, colônia da Inglaterra à época, né, ainda. E ele cresceu na Índia, então ele tinha dupla cidadania. Ele chegou a lutar pelo exército indiano, era jornalista também, participou de algumas guerras civis, participou de outras guerras também entre países. E ele flertou muito com o comunismo, ele viu como funcionava o comunismo, o fascismo, o próprio capitalismo que estava começando, né? E isso deu uma base muito boa para ele para poder escrever a sua obra. Nesse livro ele foi extremamente visionário, porque se você for pegar, apesar do pessoal não falar isso no programa, mas por exemplo o Big Brother mesmo, ele é todo baseado em cima desse livro aqui, ó. Você vê ali quando o Bial falava ali sobre o grande irmão, na verdade ele estava querendo citar o George Orwell. E porque o público que assiste o programa geralmente não lê muito, ele não faz essa associação, porque senão a pessoa vai ficar perdida. Ou talvez nem tenha essa intenção, né? Porque se você começa a abrir os olhos da pessoa para a literatura, para a leitura, é normal que ela deixe de assistir. Foi o que eu fiz, parei de assistir o programa e achei que seria muito mais vantagem eu dedicar meu tempo à literatura, a ler livros e escrever livros. E de fato, realmente foi mesmo. Minha vida ganhou um novo sentido depois disso. Não nada contra quem assiste, né? É entretenimento, mas assim, eu acho que você não pode confundir entretenimento com propósito de vida. Propósito de vida é algo bem diferente, e entretenimento seria, eu vejo que hoje algo que era para a pessoa apenas se divertir, ela usa aquilo ali como um propósito de vida. Tipo, meu propósito de vida é ser igual a alguém que acabou de sair do BBB, uma subcelebridade, ou mesmo uma celebridade. Não tem porquê. É uma pessoa que deveria te garantir apenas entretenimento e você passa a venerar aquela pessoa. É o que ocorre hoje em dia, né? Mas enfim, vamos aí para a resenha do 1984. Bom, como eu disse, é um livro extremamente visionário. Ele foi escrito como uma distopia para a época, mas se a gente for pegar e ler, quem leu ele vai ler ainda, vai ver que na verdade ele está falando basicamente do que a gente vive hoje. O livro se passa contando a história
um funcionário público, Winston, que num determinado momento se vê descontente com o que ele faz dentro do partido, que é o que só tem um partido só no continente. São 3 continentes, né? O mundo se transforma em 3 continentes depois das grandes guerras, e cada um continente se diz que está vencendo a guerra. A guerra sempre existe, ela nunca acaba. Existem os ministérios, o Ministério da Paz, que na verdade só promove guerra, o Ministério da Verdade, que só altera o passado, para poder, sempre o que ele falar, sempre o grande irmão falar for a verdade, e tem o Ministério do Amor, que na verdade faz com que as pessoas não se relacionem, não tenham afetividade, não existe mais, né? O pai e a mãe praticamente não têm controle sobre os filhos, quem educa os filhos é o Estado, a ponto de, se o filho perceber que o pai ou a mãe está se desgarrando dos princípios que o Estado prega, que o grande irmão prega, ele denuncia o pai. Então é como se você tivesse pequenos espiões dentro da sua casa. Então, tanto o pai quanto a mãe, quando ele começa a querer ter ideias libertárias, ele já começa a ficar meio que virar um prisioneiro dentro da própria casa, porque o filho pode a qualquer momento denunciar ele, que de fato é o que ocorre no decorrer do livro com uma família, né, que é citada no livro, que a filha denuncia a mãe, e a mãe é presa e some, desaparece. E aí o Winston, passando por essa crise de identidade, ele começa a se questionar se aquilo que está ocorrendo realmente é o que ele deve fazer. Só que o sistema é muito grande, o grande irmão tem muito poder, e ele acha que ele não tem como vencer isso. Então ele começa a procurar pessoas que talvez pensem igual a ele, para ele, sei lá, iniciar uma revolução. E aí ele começa a perceber pessoas à volta dele, no local de trabalho. Ele trabalha na repartição pública, e alguns ele vê como espião, outros ele vê que talvez possam ser algum aliado dele, né, no futuro. E ele encontra uma moça que ele começa a se relacionar com ela. Ela de fato pensa mais ou menos igual a ele, mas é mais aventureira do que ele, né? Ela consegue alguns esconderijos, e eles passam a se relacionar. Ele encontra ele vê em um dos líderes do partido como sendo uma pessoa que pensa igual a ele também, e aí ele se revela para esse funcionário de alto escalão como os planos dele, de que ele está escrevendo algumas coisas, né, algumas poesias, tentando recobrar o passado dele, porque como o partido sempre altera a verdade, por exemplo, se eles produzem no ano anterior um PIB de 10% ao ano, e nesse ano o PIB cai para 8%, eles vão lá atrás e alteram a informação. Não, na verdade não foi 10% ano passado foi 5%, e esse ano foi 8%. Então na verdade nós crescemos ao invés de regredirmos, entendeu? Então o grande irmão, ele sempre está certo, ele nunca está errado. E aí ele começa a ver nesse cara, achar que esse cara pode ser um aliado para ele. E aí ele confia nele e fala que a moça também está se relacionando com ele, e acaba que no final ele encontra uma livraria, e nessa livraria ele acha algumas coisas ali antigas que ele costumava ver, né? E ele gosta muito de comprar coisas antigas para relembrar o que era o passado, o que vivia no passado, o que existia no passado. E começa ele vê, né, um senhor lá, que o livreiro é um senhorzinho das antigas também. Ele passa a confiar nesse senhor também, parece ser um senhor bem discreto, e nessa livraria tem um quarto lá onde ele negocia com esse senhor para alugar o quarto, e ele começa a encontrar com essa moça lá no quarto, Winston, né? E aí, quando está tudo certo, ele acha que eles vão conseguir existe no livro como diz, um inimigo criado pelo Estado, que é o Goldenstein. Eles dizem que ele não existe, e aí para esse líder, né, esse cara lá, esse funcionário de alto escalão, que ele passa a confiar nele, esse funcionário dá esse livro para ele, fala: olha, esse aqui é o livro sagrado do Goldenstein, você vai ler ele e depois talvez você nunca mais me veja, mas em algum momento eu vou te ajudar
a entender o que realmente está acontecendo. Você pode ser que você não veja, nós estamos apenas iniciando uma revolução, pode ser que você não veja o final dela, ou talvez até você morra por ela, mas ela vai acontecer. Você só precisa acreditar. Leia o livro e acredite. Então ele pega esse livro, leva lá para essa livraria lá desse velhinho, no quarto que ele alugou lá em cima, e começa a ler esse livro. Só que assim, não faz sentido nenhum o que está escrito lá. O livro é meio assim que fica dando voltas e contando coisa que não tem nada a ver. E ele começa a ficar confuso. Em alguns momentos ele acredita, em outros não. E num determinado momento ele marca lá com essa moça, né, para se encontrar com ela. Enquanto eles estão lá se relacionando, a polícia do pensamento, que é uma polícia que fica monitorando todos lá, todos eles tá cheio de gente infiltrada. A polícia chega e pega eles lá e os dois são presos. E para surpresa dele, do Winston, o senhorzinho da livraria, na verdade, era um espião infiltrado, que ele acabou confiando nele. Então ele é preso, a moça também é presa, ela é levada para um local e ele para outro, eles não se veem mais, são interrogados, ele é torturado por muito tempo. Em alguns momentos ele é bem tratado, se alimenta bem, passado um tempo ele volta a ser torturado novamente. E quando ele sempre achando que aquele servidor, aquele funcionário do alto escalão, em algum momento vai aparecer para salvar ele, apesar de ele ter falado para ele que talvez eles nunca mais se vissem, que a revolução poderia dar certo, poderia não dar, que ele precisava acreditar que o Golden Star existia e que ninguém podia saber um do outro. Então ele fica ali aguardando e num determinado momento a porta se abre, né, da cela que ele está, e o funcionário aparece. E aí ele pensa, nossa, agora eu estou salvo, né? Ou ele pensa que pode estar salvo, ou pior, pode ser que o cara também tenha sido pego, um funcionário de alto escalão, e aí sim eles estão realmente complicados, né, uma extrema complicação. Porém, ele percebe, nas primeiras palavras do alto funcionário de alto escalão, ele vê que na verdade ele foi enganado, que aquele funcionário manipulou ele o tempo inteiro. Na verdade ele era um membro da polícia do pensamento e já estava monitorando ele há muito tempo. E aí esse cara começa a torturar ele e diz para ele, fala, Winston, vai chegar um momento que você vai pedir para amar o grande irmão. Você vai pedir. E aí ele começa a se questionar, ele começa a se debater, ele sofre muito, ele chega a quase morrer. E quando ele está quase morto, eles vêm e cuidam dele, dá comida para ele, dá roupa nova para ele e ele é solto. Só que aí ele começa a frequentar um bar lá, tem os horários tudo certinho, ele encontra com a moça novamente, mas aí o amor já se acabou, ela percebe que é melhor que eles não se relacionem mais, porque senão pode ser que eles sejam mortos, né? Mas na verdade naquele momento ali o Winston já sabe que em algum momento ele vai morrer. Eles não vão deixar. A ideia do grande irmão é convencer ele de que o melhor para o Estado é o grande irmão, é o partido, entendeu? E não o que o Winston pensa que é a verdade. E de fato acontece. No final do livro ele pede, ele está esperando para que aquilo aconteça e de fato acontece. Eu não vou falar aqui, apesar que eu sei que muita gente já leu o livro, mas assim, eu achei o final do livro muito interessante. Assim, ele resumiu bastante qual era a ideia do Orwell quando ele escreveu o livro, de que você, se às vezes você está em um sistema e que você passa a compreender, aí às vezes a gente entende porque que muitas vezes a gente vê, por exemplo, igual como aconteceu na Alemanha, né, na Alemanha nazista, você pensa o seguinte, fala assim, caramba, mas por que ninguém fez nada? E deixou aquilo acontecer, né? E aí você, pelo livro você percebe, fala, às vezes você se sente tão inútil de poder fazer alguma coisa que você acaba absorvendo aquilo e aceita, porque não tem muito o que fazer. Você começa a olhar para um lado, porque é muito fácil para a gente que está fora do problema, você achar assim, não, é possível fazer alguma coisa, mas é bem diferente quando você está dentro da situação, ainda mais num local onde o partido comandava tudo.
Eles tinham acesso a tudo. Tudo que ele pensava em fazer tinha alguma coisa que barrava e não deixava com que ele fizesse, que poderia dar problema, não ia dar certo. Chegou um ponto que para onde ele olhava, ele estava sendo vigiado. Ele era vigiado por tudo. Ele não podia fazer nada. E aí, nesse momento, ele teve que concordar com o grande irmão que o melhor para ele, mesmo morto, era amar o grande irmão. Era aceitar que aquilo ali não ia mudar e ele não podia fazer nada, apesar de ele pensar diferente. Ele tinha que aceitar aquilo para a vida dele, entendeu? E é o que acontece mais ou menos hoje em dia. As pessoas às vezes resolvem não discutir determinados assuntos porque você sabe que não vai chegar um ponto que não vai dar resultado, você não vai conseguir resolver e o problema vai continuar. Você não vai, o que você fala não vai gerar diferença nenhuma para o sistema, para o que está ocorrendo. E muitas pessoas desistem por isso. Foi o que aconteceu com o Winston. Ele estava numa situação que não tinha o que fazer. Ele sabia que ia morrer e mesmo morto, ele ia ter que aceitar que o grande irmão era o que comandava, era o que fazia tudo e não dava nada para ele, não tinha como ele fazer nada. A ideia do livro era essa, é que quando você está no sistema, as pessoas que estão ali, você não pode condenar elas, as pessoas corretas, né, por elas não terem feito nada, porque às vezes na situação que elas estão, realmente você não tem muito o que fazer, é apenas sobreviver e esperar que aquele sistema caia, porque você não consegue pegar em armas, você não consegue manipular pessoas, eles manipulavam tudo, todos os ministérios, Ministério do Amor, Ministério da Paz, Ministério da Verdade, Ministério da Agricultura, tudo era deturpado. E quando alguém, um líder corrupto, toma conta de todas esses tentáculos do sistema, realmente quem está dentro dele e quer fazer alguma coisa de bom é inútil, você não consegue fazer nada. E foi o que aconteceu com o Winston. Ele até tinha boas intenções, só que o Estado engoliu ele, a ponto de, no final, ele implorar para que o Estado enfiasse uma bala na cabeça dele. Entendeu? Bom, é um livro muito complexo. A resenha pode ser que ela tenha ficado um pouco confusa e eu recomendo vocês a lerem. Eu não vou dizer aqui que eu sou o dono da verdade. Eu gostei do livro, achei ele muito visionário. É bom que você leia ele umas 2 ou 3 vezes para você tirar suas conclusões, mas é um ótimo livro para reflexão, para quem quer trazer a reflexão, que força você a pensar no que você está vivendo, porque às vezes você pode estar vivendo uma mentira e não sabe, entendeu? Então, gente, a resenha hoje era essa, 1984, de George Orwell, um grande livro que até hoje, mesmo tendo sido escrito há mais de 60 anos atrás, é extremamente visionário e extremamente moderno para o tempo dele, para a época que ele foi escrito. É um livro muito moderno para os dias de hoje. Ainda é um livro que você consegue ver que ele foi muito à frente do tempo dele. O Orwell tinha uma visão muito à frente do tempo dele. É isso então. Vocês, se tiverem gostado da resenha, deixem aí o comentário de vocês. Se não tiver, deixem o dislike, mas comentem, digam por quê, o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. E eu fico aí no aguardo de vocês com os comentários. Tenham aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está vendo o vídeo.